Depois de encarar a difícil tarefa de escolher fazer a prova de título de especialista em dermatologia da SBD, vamos ter uma maratona de estudos esse ano. Estudar o conteúdo específico que será cobrado já é uma atividade com a qual se está acostumado. Mas conhecer bem os livros e os artigos que são cobrados para a prova exige certa dedicação e pode ser até mesmo decisivo no resultado final. E não basta apenas ler os livros. É preciso identificar as características e estilo de cada examinador. Mas fique tranquilo, esse processo de aprendizagem não precisa ser assustador ou mesmo tedioso. Reunimos algumas dicas das principais revistas para auxiliar na preparação para o tão desejado TED. Vamos discutir 4 casos clínicos com você das seguintes revistas, que estão no edital da prova: Anais Brasileiro de Dermatologia, JAMA Dermatology, British Journal of Dermatology, International Journal of Dermatology e o Journal of American of Dermatology. São revistas importantes e a gente vai ver alguns casos bem interessantes. O primeiro caso vai ser sobre granuloma eruptivo disseminado ou granuloma piogênico eruptivo disseminado. Mas como é essa doença? Bom, o granuloma piogênico é considerado uma resposta vascular hiperproliferativa a uma variedade de estímulos. Aproximadamente 1/3 se desenvolve após trauma local, mas esses estímulos infecciosos, hormonais, anastomoses arteriovenosas microscópicas e fatores de crescimento angiogênicos também são fatores etiológicos. É muito importante a gente conhecer essas correlações. E existem casos relatados de granuloma piogênico eruptivo disseminado após dermatite esfoliativa e durante tratamento com gefitinib, que é um medicamento indicado para câncer de pulmão. 5-fluoracil injetável, que é usado para várias neoplasias malignas, como câncer de reto, colo, estômago, mama, pâncreas. E também a capecitabina, que é indicado para o câncer coloretal. Retinóides sistêmicos também estão associados, indinavir e outros antirretrovirais. Bom, o granuloma piogênico eruptivo também foi relatado em malignidades hematopoiéticas. É importante também a gente saber essa relação. Eventualmente, a doença pode ser possível identificar a causa. Eventualmente, tá? É outra pegadinha também. E o desenvolvimento de múltiplas lesões satélites no local e ao redor de um granuloma piogênico previamente destruído é considerado um evento super raro, extremamente raro, a gente fala. E essa variante ainda não foi bem documentada na literatura, mas a gente sabe que geralmente ocorre nos ombros ou na parte superior do tronco de crianças e algumas vezes associado a alguma doença visceral. É importante nós sabermos essas associações, como eu falei para vocês. E assim como no clássico, granuloma piogênico, o granuloma piogênico eruptivo disseminado, ele se apresenta como um tumor vascular benigno, lobulado, pediculado, como a gente está vendo na foto, ou céssio, mas com aparecimento súbito de múltiplas lesões. As características histopatológicas são lóbulos capilares separados por estroma fibromixoide, contendo tecido conjuntivo de forma esparsa. E uma reação inflamatória superficial com predomínio de linfócitos é possível de ser encontrada também, e ela pode ocorrer nas lesões ulceradas, mas a inflamação não parece ser assim, uma característica intrínseca. Agora, o colarinho da epiderme acantótica, constringindo a base da lesão, é um achado típico, então vale a pena a gente gravar esse achado típico. Com relação aos estudos imunistoquímicos, costumam demonstrar que uma marcação positiva de células endoteliais antígeno relacionado ao fator 8, CD31, CD34, actina e colágeno tipo 4. Agora, a negatividade do GLUT1 faz com que ele se diferencie de quê? Do hemangioma infantil. Quando o paciente tem múltiplas lesões, o sarcoma de Kaposi e o angiosarcoma também podem ser considerados como diagnósticos diferenciais. Agora, o sarcoma de Kaposi, ele vai ter algumas diferenças porque as lesões elas não são polipóides elevadas, como a gente vê no granuloma piogênico disseminado. A angiomatose bacilar é outro diagnóstico diferencial,
porém é mais frequente em pacientes infectados pelo HIV, então tem que vir isso no contexto da história, né? E também tem aquela relação com os gatos. Agora, o tratamento do granuloma piogênico, ele pode ser feito com excisão cirúrgica, curetagem, escleroterapia, crioterapia, cauterização e até mesmo o uso do laser. As lesões, raramente elas se reaparecem e, se não removidas, elas podem, assim, persistir indefinidamente. Bom, agora nós iremos falar do caso 2, que é eritema necrolítico acral. Muita gente me pergunta se é a mesma coisa, né? Do eritema necrolítico acral, do eritema necrolítico migratório. Mas, enfim, é uma doença interessante que tem sido descrita em associação com a infecção viral por hepatite C, que é o eritema necrolítico acral. Essa doença é histologicamente semelhante ao que a gente conhece que é o migratório, porém é clinicamente diferente, uma vez que acomete principalmente as regiões acrais. As lesões se apresentam como placas dolorosas ou pruriginosas e a cor é rosa, vermelha, a violeta marrom e com uma hiperqueratose. As bolhas e erosões são frequentes e a atividade da doença tende a oscilar. Nós vamos ver que quase todos os casos relatados têm sido associados com infecção viral por hepatite C e o sucesso variável resultou do tratamento com interferons isolados ou com ribavirina ou a suplementação oral de zinco. E essa hipozinsemia, ela foi descrita em alguns pacientes com eritema necrolítico acral também. E o tratamento com 220 mg de sulfato de zinco oralmente, né, 2 vezes ao dia, resultou na resolução dessas lesões. E já no histopatológico, nós podemos ver alguns achados interessantes como a paraceratose, acantose, palidez e vacuolização da epiderme, necrose, perda da camada granulosa, formação de bolhas intraepidérmicas, coleções de neutrófilos na epiderme superficial e pústulas subcórneas. Infiltrado perivascular superficial crônico de células inflamatórias também pode aparecer. Agora é interessante falar que o eritema necrolítico migratório é a manifestação cutânea da síndrome do glucagonoma, que resulta de um tumor de células alfa secretores de glucagon do pâncreas. Mas é preciso lembrar também que pode ocorrer sem glucagonoma, o que foi denominado de quê? Síndrome pseudoglucagonoma e descrito em associação com deficiência de zinco e proteína, cirrose hepática, doença inflamatória intestinal, pancreatite e malignidades. Então, nem sempre vai ter glucagonoma. Já na clínica do eritema necrolítico migratório, as lesões elas são anulares e eritematosas com erosões, crostas, descamação e hiperpigmentação. E normalmente também é pruriginosa ou dolorosa e afeta particularmente os locais expostos à fricção e pressão, incluindo abdômen inferior, virilha, nádegas e coxas. Então você vê que é uma diferença, na verdade, da localização. É preciso lembrar que, além dos níveis séricos elevados de glucagon, na clínica da doença pode ter diarreia, perda de peso, fraqueza, trombose e até distúrbios psiquiátricos. Eventualmente eles podem perguntar essas associações, se há ou não a presença desses sintomas. Bom, e agora a gente vai falar do caso 3, que é a doença de Flegel. A doença de Flegel também é conhecida como hiperqueratose lenticular persistente e é uma desordem da ceratinização rara, benigna em pacientes idosos e é caracterizada por múltiplas pápulas ceratósicas com cor marrom avermelhadas e afeta mais comumente as extremidades distais. Vale lembrar que podem haver lesões no pavilhão auricular e mucosa oral. E as pápulas elas são pequenas, geralmente medindo de 1 a 5 milímetros de tamanho. As escamas que estão aderidas podem ser mais proeminentes na margem periférica da lesão e é interessante que quando ocorre essa remoção dessa escama, pode resultar em hemorragia. Olha só, a maioria das lesões elas são assintomáticas, às vezes os pacientes se queixam de prurido. Veja bem, a maioria das lesões é uma pequena pápula, só que essas lesões nas palmas ou plantas, ela pode se manifestar como depressões, então tem uma diferença de localização. Na prova, eles gostam muito de perguntar as associações. E nesse caso, é bom listar que a doença de Flegel tem sido associada a 2 coisas importantes, que é o diabetes mellitus e ao hipertiroidismo. Ela é herdada com uma condição autossômica dominante e eu vou dar uma dica para você na prova. A maior parte das vezes, quando eles perguntam qual que é a herança, a resposta vai ser sempre essa, está na prova de título, autossômica dominante. Bom, então assim,
Apesar do forte componente genético, né, ainda não foi identificado um gene responsável e específico para esse quadro clínico. Agora, tem uma característica bem interessante que acho que vale a pena você memorizar. Na doença de Flagel, observa-se que os grânulos lamelares, que são conhecidos como corpos de Odland, estão ausentes ou alterados na microscopia eletrônica. E os derivados lipídicos dentro dos grânulos lamelares, eles influenciam a descamação do extrato córneo e, se estiverem ausentes ou anormais, pode ocorrer o quê? A hiperqueratose. Estucoceratose também é um bom diagnóstico diferencial, porém, ela é caracterizada por pápulas cinzas branquiçadas nas pernas, mas que normalmente não sangram quando elas são raspadas, né? E na histologia nós vamos ter também o quê? Papilomatose e não atrofia da epiderme, como ocorre na doença de Flagel. E também não tem inflamação, salvo em lesões que se tornaram irritadas. Outro diagnóstico diferencial são os distúrbios de perfuração, mas eles têm plugs queratóticos centrais lá no histopatológico e eles são mais preeminentes do que a hiperqueratose em forma de disco. E também há uma eliminação transepidérmica de tecido conjuntivo. Outra coisa importante, com exceção do granuloma anular perfurante, que as doenças perfurantes ocorrem raramente ou nunca nas palmas de plantas. A poroqueratose aquitínica superficial disseminada, ela geralmente ocorre nas pernas. Só que a lamela cornoide está presente no histopatológico, e a gente já bate o olho e vê, não, isso aqui é poroqueratose, quando a gente vai examinar a lâmina. O tratamento continua sendo difícil, mas algumas modalidades têm sido recomendadas, como a própria crioterapia, corticoides tópicos, retinoides sistêmicos, calcipotriol, pulva e o 5-fluoracil também. Hoje está uma tendência do uso do 5-fluoracil, inclusive, junto com alguns agentes queratolíticos em vários distúrbios. Agora nós vamos falar do caso 4, que é o famoso tumor de Abrikosov. É um tumor composto por células com citoplasma granular, daí o nome tumor de Abrikosov ou mioblastoma de células granulares. A origem histológica do tumor de células granulares clássico parece ser neural, mas vale lembrar que muitos tumores de diferentes origens podem apresentar alteração de células granulares devido ao acúmulo citoplasmático de lisossomos secundários. E esse tumor ele vai se desenvolver entre a segunda e a sexta década de vida, mais frequentemente entre mulheres e também nos pacientes afrodescendentes. A região da cabeça e pescoço é afetada em 45 a 65% dos casos e destes, 70% estão localizados na boca, dentro da boca, língua, mucosa oral, palato duro. A forma benigna tem células poligonais e com citoplasma eosinofílico, granular e pequenos núcleos. Já a forma maligna está associada a um alto índice mitótico e tecido celular pleomórfico. Mas nós sabemos que a característica clínica tanto da forma benigna quanto da forma maligna é um edema, um inchaço coberto, né, por mucosa de aparência clínica normal. E a biópsia é necessária, né, e o tratamento realmente vai ser a cirurgia. Então, no histopatológico, nós vamos ver grandes células poliédricas dispostas em folhas que infiltram o tecido conjuntivo dérmico e a gordura subcutânea, formando o tumor. O citoplasma ele geralmente é pálido, com grânulos brilhantemente acidofílicos. As células tumorais geralmente exibem grandes grânulos eosinofílicos e são cercados por um halo claro e com corpos pústulo-ovoides de Milan ou Milian, tá, gente? Os núcleos são relativamente pequenos e redondos e tendem a ser vesiculares. O epitélio pode apresentar hiperplasia pseudoepiteliomatosa e em pequenas biópsias pode ser confundido inclusive com um SEC, com carcinoma espinocelular. Vale a pena lembrar que a extensão perineural é vista frequentemente. Agora, a invasão vascular pode ser vista ocasionalmente e isso não parece ter qualquer influência sobre o comportamento. Veja bem, a extensão perineural é vista frequentemente e a invasão vascular pode ser vista ocasionalmente. Olha só, as células tumorais elas podem envolver a epiderme e a distinção do melanoma pode ser difícil. No entanto, embora a positividade da S100 seja observada em ambos os tumores, o HMB45 é geralmente negativo no tumor de células granulares. Porém, é importante levar em consideração que os tumores de células granulares raros podem apresentar positividade focal para o melan-A e que o fator de transcrição da
microoftalmia é positivo em uma porcentagem dos tumores.